Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. E esse é o Para Praxis, um podcast feito por duas estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e surtos do curso. Porém, hoje a gente vai contar um pouquinho do processo criativo que rola por trás dos bastidores e que é um surto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Principalmente porque hoje a gente começa uma temporada nova do nosso podcast de verão. Exatamente. A gente tirou aí um período de férias, né, no final do Sim. ano, a gente teve aí o nosso recesso. Eu acho que foi um período muito importante para a gente. A gente veio de um semestre muito pesado na faculdade, né? E a gente entende que esse semestre não vai ser diferente, a coisa vai ser tão parecida, né? Quanto, ou até pior. É. Afinal de contas, o game só vai ficando um pouco mais difícil a cada fase, até a gente chegar no chefão. Sim. O chefão é o CRP. Exatamente. E a gente fez esse vídeo para mostrar para vocês entenderem um pouco das referências que a gente usou, né? E até um pouco a gente se baseou no cenário mundial que está acontecendo agora. A gente volta um pouco a entender as nossas raízes como Sim. mulheres latinas e tudo mais, né? Então, o cenário ele vem muito carregado de significado, né, Nath? Sim, a gente tem aí o que é mais brasileiro e mais latino possível, que são as cadeiras. Né, que a gente tem cadeiras de plástico. Inclusive, pintamos essas Inclusive cadeiras. pintamos, que inclusive elas já estão escascando. Né? A gente está numa laje, que é o que é mais brasileiro do que isso, do que estar numa laje. A gente está passando uma leve vergonha aqui Os de vizinhos já ter fizeram públicos. camarote para assistir a gente gravando. É isso. Já estão fazendo até churrasco, só esqueceram de convidar a gente. Exato, eu conheço, hein? Então a gente escolheu aqui um espaço que entrasse dentro dessa temática que a gente quer pegar, também para puxar um pouco das nossas raízes, né? Então tudo aqui foi, não vou dizer milimetricamente pensado, porque a gente não pensou antes, mas tudo aqui foi pensado nessa temática. Exato. A gente quis trazer essa questão do reconhecimento, né? Do brasileiro reconhecer o outro, de você olhar e falar assim, cara, eu faço isso em casa, Sim. eu tenho uma plantinha dessa em casa, né? Eu coloco o sabonete, porque tem um sabonete aqui, gente. Vocês provavelmente não vai ver, mas tem um sabonete aqui. Exato. Coloco sabonete branco para pegar, para ter o sol no outro dia. E assim, a gente quis trazer esse contexto, mas do que era popular para o brasileiro, né? Não a questão do elitizado e tudo mais, mas o que o brasileiro reconhece como povão, como realmente é a casa da avó, é a casa da tia, aquele churrasco barulhento com a família, né? A coisa da familiaridade. E Sim. assim, lembrando que a psicologia ela é um lugar onde você tem ela é política, ela é social. A gente vem batendo muito nessa tecla, né, da psicologia voltada para quem precisa, para quem tem ali precisa de um lugar de fala, mas não tem. E a gente sabe que a maior parte da população brasileira sofre com isso, né? Sim. Então, é meio que a gente querer tirar a cara do Escritório. escritório, da elitização que muitas pessoas acabam pregando e trazendo, né? E trazer isso para o lugar que vai conversar com o outro, que vai ser acessível, né? Entender que a psicologia ela se faz em qualquer lugar. Então, a gente pensou muito nesse cenário, neste lugar, né? Uma coisa interessante é que eu e a Nath, a gente conseguiu definir tudo, organizar tudo e fazer tudo em um dia. Mas engraçado é que, tipo, o dia que a gente pegou pra fazer tudo isso daqui, a gente ficou desde as 9 da manhã até acho que as 10 da noite juntos. E a Foi gente conseguiu literalmente desenrolar tudo em um tudo. dia.
Mas a gente conseguiu desenrolar tudo. A gente conseguiu. Choveu enquanto a gente pintava as cadeiras e ainda assim a gente conseguiu pintar as cadeiras. Que mais? A gente teve que testar som com vento para entender se os microfones iam ou não funcionar, né? Foi assim, foi Testar a basicamente câmera na luz, testar testar a a luz do câmera na sol. noite. Exato. Como tanto que a gente descobriu que durante o dia a gente não pode gravar de camiseta branca, porque estraga. História pra caramba. Exatamente, estoura toda a imagem, né? Não dá pra gente gravar de camiseta branca. Inclusive, eu estouro. A Nath história. É a Eu história. tive que colocar uma calça pra gravar, Ela porque eu vira estouro a imagem. um ponto de luz. Exato. Ela brilha. Eu brilho. Nossa, eu sou o Edward. Ai, eu só lembrei da pele de matador. Ah, eu vou fazer muito meme com isso agora. Ninguém mandou ela falar que ela era o Edward. É isso. Aguardem. Sigam a gente no Instagram e aguardem. Mas eu confesso que foi bom, foi um processo criativo muito legal. A gente passar por toda essa loucura, né? Da gente Sim. conseguir resolver tudo isso. Né? Então, assim, basicamente é um pouquinho do que vocês podem esperar para as próximas semanas, né? A gente fechou uma agenda de Eu convidados e acho tudo que um mais. pouquinho antes de falar da gente, a gente falou muito sobre o cenário ser mais latino, ser mais brasileiro, mas tem a nossa cara, né? A gente gosta de uma coisa colorida, a gente, por mais que. Obrigada, Kiara. Por mais que a gente não cuide de plantas, a gente gosta de plantas. Inclusive, essa foi presente da mãe da Nath para mim. Então, eu acho que, assim, por mais que esteja com a cara brasileira, tá também com a nossa cara, né? Tá com o nosso jeitinho. Então, acho que é válido lembrar um pouquinho disso também, para não acharem que a gente tá fazendo tudo só com uma pauta. Não, tem a nossa cara, tem sempre o nosso jeitinho. Sim. Tem pauta, sim. Tem pauta, porque tem um porquê, sim, mas exato, tem a nossa cara também. Afinal de contas, tudo é política. Pois é. Né? Tudo nessa vida é político. Ainda mais quando a gente fala sobre ser mulher, se torna 3 vezes mais. Sim, sim. Mas tem um pouquinho da nossa cara aqui, principalmente nas cores das cadeiras. Principalmente a isso. A gente brigando no meio da Leroy Merlin, foi uma cena assim incrível. Incrível. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Pois Mas a gente fez uma agenda, né? E essa agenda ela também vai seguir um roteiro. Então a gente começa essa jornada do projeto de verão falando sobre entrada de ano, né? O que a gente espera, não espera, metas, objetivos, enfim, que eu acho que é muito começo de ano de muita gente, né? É muito que todo mundo faz, né? Exato. É o que a gente tem costume de fazer e de se empenhar. É aquela emoção de, tipo, um ano acabou, vou começar um novo e vai tudo... Virou o ano, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, né? Não, querido, só virou o relógio. Mas... calendário. Mas a gente entra com essa pauta, né, dos objetivos, metas. Batemos um papo também um pouco sobre o ano passado, que o ano passado Sim. Foi um ano corrido. Caótico. Né? Digamos. A gente começa as apresentações do ano, né, Kiara? Né, Amora? Com a Roberta, que é o nosso trio da faculdade. Sim. E ninguém melhor do que ela para a gente começar, né? Afinal de contas, a gente literalmente uma segurou na mão da outra esse ano. Muito. E a gente foi. É literalmente aquela rede de apoio que você tem na faculdade e que faz total diferença durante o teu processo de formação, né? Depois a gente vem aí com alguns temas que se tornam recorrentes, né, ao longo da vida, que é a sua desculpa para executar algo. Eu acho que é uma discussão importante.
a gente trazer aí, visto que a internet ela está cada vez mais insalubre para a higiene mental de todo mundo, Uhum. né? Tem muita gente que está falando o que não sabe falar, Muito. então acredito que é uma pauta, né, importante. E a gente emenda com o quê? A gente emenda com empatia, né? Que inclusive vai ser com o professor Wellington, né? Ele Exato. é o nosso segundo convidado dessa nossa nova temporada e a gente emenda tudo isso com empatia, né? Porque, afinal de contas, como é que você vai entender o seu Paciente, tempo e entender o seu paciente se você não tem empatia? como você vai conseguir lidar com outro ser humano se você não tem, né, a tal da empatia. E, gente, empatia não é isso que vocês imaginam que todo mundo prega, Não, né? A gente nem um precisa pouco. desconstruir isso um pouco, né? Então, a gente chama o professor Wellington para isso. Ele deu uma... Foi um dos professores que deu uma aula, assim, extra... O É perrengue de gravado lá gravar de na laje. fora. É, o Perrengue de gravar perrengue. na laje. É isso. Mas, enfim, o professor Wellington que trouxe uma aula absurda pra gente, né? Sobre empatia e tudo mais. É uma pessoa que é um super querido. Não tem nem o que dizer sobre ele. Eu não vejo outra pessoa para falar sobre, Uhum. né? E depois dele vem quem? Vem novamente o Thiago, né? Ele já veio aqui no podcast. Se você não lembra, eu prometo que vou deixar em algum card aqui. Ou se não estiver no card, vai estar na descrição o vídeo dele, do episódio que ele veio aqui no podcast. Então, depois vem o Thiago, né? Ele vem falar de população de rua, que eu acho que é um assunto muito necessário de se falar e que linka muito com empatia. E o roteiro tá muito bom, sou suspeita para falar. Eu também. E assim, foi difícil fazer esse roteiro, inclusive, porque é muita coisa para se falar. Eu acho que é o tipo de episódio que daria o primeiro episódio, o segundo episódio, o Nossa, terceiro daria episódio, uma temporada daria, só para esse tema. exato, daria uma série sobre esse Inclusive, tema. Thiago, se você quiser, estamos aqui. Exato. Se você quiser fazer uma série sobre, Estamos aqui à disposição. a gente se Tá coloca tudo à certo. disposição, porque a gente acha que é algo realmente necessário, né? Eu acho que isso vem muito de encontro, só fazendo um link, né, para a gente tirar essa falsa impressão que a gente tem sobre a população de rua. A estigmatização que a gente tem, Obrigada, a né? estigmatização que a gente tem da população de Palavra rua. difícil. Mas é isso, tirar aquele estigma que a gente tem sobre a população de rua, sobre o nosso preconceito, na verdade. Acho que é Muito. bem para mais do que o estigma, é o preconceito mesmo. Exato. Aí depois a gente vem com a Gabi, também foi nossa professora, né? E Maravilhosa. ela vai falar um pouco sobre o mestrado dela e a gente vai falar sobre Saúde saúde mental mental. materna, né? A gente pensa, é muito legal você ouvir uma mãe, né, que tem lugar de fala como mãe Uhum, e principalmente tem lugar de fala como mestranda, sim. como mestre, né? Então você tem os dois lugares ali, né? O senso comum e a ciência juntas para falar sobre a questão do maternar e Tem a tudo mais, a vivência também, né? vivência. Exato, né? E a Gabi, assim, a gente teve aula com ela de uma matéria que não tem nada a ver com a parte da psicologia. Ela deu estatística pra gente, mas Tem e não tem a ver, né? Não é, tem a ver com a vivência. Tem a ver se você for exato. fazer o estudo Pesquisa. científico, pesquisa, aí vai ter a ver. E também se Exato. for. Mas a vivência em si, que principalmente muitos de vocês conhecem, que é o consultório, cadeira, aí não tem a ver realmente. Exatamente. Então tem toda essa questão, né, da a Gabi trazer essa informação pra gente, até porque Nath e eu não temos nenhum tipo de
conteúdo específico sobre Nada. isso, nada. A A gente gente é não tem meio de bicho, vivência de nada disso. a gente é meio de bicho. É. Inclusive, estão todos aqui deitados com a gente, acompanhando agora. Que agora esfriou, né? Agora não tem um sol, né, para 300 pessoas em cima da gente. Exato. Então, a gente tem essa questão do trazer a saúde emocional da mãe. Porque eu acho que é uma pessoa que muitas vezes acaba ficando em segundo lugar, né? Porque as pessoas acabam lembrando da criança. Sim. E esquecendo a qualidade de vida da mãe. Então, Gabi vai ser assim fundamental para a gente seguir nessa nossa jornada, né? Sobre saúde mental durante esse período. Sim. E por último, a gente tem o Paulo, né, também um professor nosso. outro querido. Outro querido. Que vai falar pra gente de diversidade, que eu estou muito empolgada e Exato. curiosa para como será essa conversa. Exato. O Paulo, ele também, outra pessoa que é muito estudiosa, né? Tem aí vários títulos, inclusive também é mestre, Doutor, né? Fala sobre corpos masculinos, sobre masculinidade, e ele deu, eu lembro de uma das primeiras aulas dele, né? Quando a gente estava discutindo por algum motivo que eu não me recordo agora, sobre linguagem neutra, e a sala eu não me entrou esqueço dessa aula. E a sala entrou em polvorosa com essa história da linguagem neutra, né? Aí uma das pessoas virou e falou assim: ah, mas eu não me adapto à linguagem neutra. A linguagem neutra não existe. A palavra neutra, né? O delo, elo, tal, não existe, né? Eu não me adapto. Para mim isso não funciona. Aí ele virou e falou assim: tá, mas você usa a palavra deletar, né? De onde vem a palavra deletar? Aí eu até falei, não, a palavra deletar a gente aportuguesou ela, né? A gente pegou ela do delete do inglês e aportuguesou para o nosso uso. Ele falou, então, a linguagem neutra ela é a mesma coisa, né? É você trazer este lugar. Então, assim, desde então eu acho que ele seria a pessoa mais incrível para falar justamente sobre todo este, basicamente um letramento, né? Sobre diversidade. E que, se a gente for pensar todos os últimos acontecimentos aí, tudo que a comunidade LGBTQIA+, sofre, passa e tudo mais, né? É a gente entender o respeito que a gente deve a essas pessoas, não só como uma minoria, mas também como pessoas em si. Sim. Ponto. São pessoas, acabou. Sim. E o que eu acho legal de todos os temas que a gente pegou é que cada um tá linkando com o outro. Né? Tipo, a gente tem o começo que é meio complicado, a gente tem aquela coisa de respeitar a si próprio, ter empatia, e aí a gente traz temas de que são muito necessários ter empatia, né? Então, estou empolgada para essa nova temporada. Eu também, estou bem feliz. Espero que não chova, porque a gente precisa muito que não chova. Mas se chover, a gente resolve. A gente dá um jeito. A gente é brasileiro. A gente dá um jeito, a gente arruma um jeito, mas... Alguma coisa a gente faz. Alguma coisa vai funcionar. Vai funcionar. Enfim, acho que é isso, né? Sim. A gente deu... Esse vídeo era só pra gente dar um spoilerzinho rápido do que tá rolando, do que vai rolar. E espero que vocês assistam, que vocês curtem. Aliás, que vocês curtam. E, gente, se inscreva. Segue a gente no Instagram. A gente vai... no YouTube. A gente, pelo Instagram, vai colocar os dias certinhos de cada convidado, cada tema. Então, segue a gente lá. Segue a gente aqui também se inscreve no canal aqui também no YouTube, né, no nosso podcast, porque também eu vou tentar postar por aqui o que cada dia que vai estar, cada momento que vão falar, então acho que é interessante a gente fazer isso daí. Siga a jornada. Siga a jornada, não perca nenhum, não perder nenhum, você acompanhando a gente. Exato, porque é muito interessante, isso até o nome, né? Ninguém vai sair igual
como entrou. Não. Nem a gente, nem os convidados e nem quem estiver consumindo o nosso conteúdo. Sim. Acho que é isso. É isso. Então a gente aguarda vocês na próxima e Sabemos. acabemos. Nossa, Até a tô com próxima. soluço. Tchau, gente. Nossa, tô com soluço foi melhor. Ai, gente, acontece. Ai, Deus. Quem nunca fica com luxo?